E vamos atualizar então, né? Já vimos o boletim, como é que está a situação da pandemia hoje, o último boletim da CESAL. O Neto Mota está com a gente e traz para a gente as informações, porque nesse final de semana, né, Neto, a gente passou a marca de 5.000 óbitos. Nesses dados que nós mostramos agora, como os dados finalizam no sábado, a gente estava ainda abaixo de 5.000 óbitos. No domingo, no boletim do domingo, com as mortes registradas no boletim de domingo, a gente ultrapassou essa marca, que é uma marca muito simbólica, né? Não são só números, são pessoas que perderam a luta para a Covid. Não é isso, Neto? Muito bem falado, Moura, isso mesmo. O número de novos casos também voltou a subir. Foram 900 nas últimas 24 horas, de acordo com os dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde. Em relação a óbitos, voltamos à média dos 18. 18 foram registrados nas últimas 24 horas. 8 óbitos aqui em Maceió e 10 nos municípios do interior de Alagoas. Na tabela atualizada, com o número de casos desde o início da pandemia até agora, aqui em Alagoas, nós já temos 204.126 casos confirmados. Desse número, 3.670 pessoas ainda estão em isolamento domiciliar, aguardando aí se livrarem da Covid-19. O número de pessoas que já se livraram e estão recuperadas bateu 194.620 casos em investigação laboratorial. O número de casos suspeitos, que vinha aumentando muito, caiu 14.440, esse número atualizados. Como você bem falou, os 102 municípios de Alagoas aí já bateram mais de 5.000 óbitos, até agora são 5.020. E todos os dias alguns números sobem, outros descem, mas a situação da preocupação em relação à pandemia aqui em Alagoas não mudou não, Moura. Continua preocupante. E a gente consegue entender a gravidade, né, pelos números, né, e, claro, sentir a dor dessas famílias que perderam esses parentes, né. Desde ontem a gente está com essa média de 18, tomara que essa semana a gente realmente tenha números menores diários de óbitos, né? Mas a semana passada praticamente todos os dias foram 21 óbitos, tanto é que a média da semana foi 20, né? 20,7 óbitos por dia. Então é um número realmente muito alto. Por mais que a gente tenha instabilidade, né? Instabilidade quer dizer o quê? Que você não está subindo nem está caindo, mas você está numa instabilidade num patamar alto, ou seja, uma média alta. Tomara que essa semana seja realmente uma semana com dados melhores, com notícias melhores em relação a tanto a taxa de ocupação, né, Neto, mas também como a questão do número de óbitos e o número de casos, porque a gente mostrou aí que, infelizmente, a gente está com uma alta no número de casos também, em especial no público que ainda não tomou vacina. Essa é a questão. Aí você vai, mas está todo mundo se vacinando e aí os números estão subindo, a vacina não adianta? Não é esse o caso. A gente já mostrou aqui no Cidade de que as pessoas que se vacinaram e que estão imunizadas porque tomaram as 2 doses, não é só uma, são 2 doses, depois do prazo, elas estão com menos casos. Podem acontecer casos de pessoas com as 2 doses se contaminar? Pode, mas vão ter gravidades menores. Possivelmente, os estudos mostram isso, não vão precisar, por exemplo, de uma UTI. Mas o número de casos novos nas pessoas que já tomaram as 2 doses é muito, muito menor do que antes. A situação agora são os jovens, pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se vacinar, não é, Neto? Exatamente, Moura. Como eu estava falando aqui, alguns números, na medida em que os boletins são divulgados, alguns números sobem, outros descem. Na semana passada, por exemplo, a CESAL estava falando sobre a diminuição do número de internações no hospital de campanha, isso em relação aos leitos que são disponibilizados naquele hospital. Então, alguns números sobem, outros descem. A gente passou aqui semanas conversando sobre o alto número de casos suspeitos, que desceu também, mas infelizmente, em compensação, o número de novos casos acabou subindo aí, chegando perto dos 1.000 por dia. E isso, claro, a gente repete, é preocupante.